E a gente também traz aqui o nosso primeiro assunto já, a partir daquilo que foi dito ontem pelo presidente da República sobre volta às aulas, né? O presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, que o Brasil comece a se preparar para a volta às aulas, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. A solicitação vem depois da OMS, Unicef e Unesco apelarem aos governos mundiais para que coloquem a abertura das escolas e não bares e eventos de massa como prioridade. Segundo as entidades, não existem evidências suficientes para declarar que foi a reabertura de escolas que agravou a transmissão da Covid-19 pelo mundo. Nós somos o país que tem o maior número de dias da molecada sem aula. Só está faltando nós. Então hoje mandei uma mensagem até para o ministro Milton da Educação, que para ele se preparar, né, começar a orientar, já que a adesão não é nossa, essa orientação aos governadores do prefeito, para que se volte às aulas do Brasil, que é inadmissível, né? Perdemos um ano letivo. Por outro lado, fica vendo sindicatos dos professores. O pessoal deve saber como é que é composto, né? A ideologia dos sindicatos professores pelo Brasil quase todo, né? É um pessoal de esquerda radical, que para eles está muito bom ficar em casa, por dois motivos. Primeiro que, para eles, dos sindicatos, eles não trabalham, ficam em casa. E outro, né? Colabora para que a garotada não aprenda mais coisas, né? Não volte a aprender, a se instruir. É extremamente, né, prejudicial, né, essa atitude aí de alguns que têm uma questão ideológica muito mais forte do que a razão, do que a prudência, né, do que diz até mesmo a alguns representantes, né, desse setor da área de saúde, né, que já colocam aí uma condição para a retomada das aulas. O ouvinte da Rádio Bandeirantes deve se lembrar que eu tive aqui a maior prudência do mundo ao tratar do assunto das escolas, né, porque o mundo inteiro, né, teve essa postura num primeiro momento, foi o primeiro setor que parou, né? A gente não tinha explicações aí de como seria essa retomada, mas agora com a retomada das atividades, praias lotadas, restaurante reabrindo, comércio reabrindo, é mais do que hora da gente retomar a ida à escola dos nossos alunos, que são muito prejudicados por conta dessa paralisação. Ainda que tenha aula online, exercícios à distância, que nenhum aluno tenha parado completamente as suas atividades, nada vai substituir o bom e velho professor, o giz e a lousa, não é, Cláudio Humberto? Exatamente, olho no olho, né? Esse contato e a interatividade entre aluno e professor na sala de aula são insubstituíveis mesmo, né? A tecnologia oferece ali medidas paliativas, mas não pode ser considerada uma solução. E o que a gente tá vivendo neste momento, nessa relutância de muitos prefeitos de autorizar o retorno das aulas, é exatamente o interesse eleitoral. Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em não causar marola que afeta a sua candidatura, né? Vai que, né, dá errado, né? Vai que isso provoca um surto, o retorno às aulas provocasse um surto de uma retomada assim, né, da infecção por coronavírus. Eles não querem responsabilidades com relação a isso. Agora, são os mesmos prefeitos que liberaram bares, restaurantes, música ao vivo, que são aqueles que liberaram o comércio, shoppings, lanchonetes, academias, parques temáticos, parques públicos, tudo liberado. E eu sempre me lembro daquilo que foi dito aqui pela nossa companheira Thaís Freitas, ela chamando a atenção sobre exatamente isso, sobre o sinal que isso representa, né? De que maneira nós estamos sinalizando para os nossos filhos, para as nossas crianças e adolescentes que estão em casa sem frequentar a escola, proibidos de ir para a escola, nós estamos sinalizando assim, olha, é o seguinte, educação, melhor não ter. Se não tem, não fará falta, né? Bar não, boteco tem que voltar a funcionar, padaria nem pensar em outra coisa, né? Tudo funciona, tudo volta a funcionar. Os pais desses alunos, por terem de ir à luta, eles utilizam transporte público, frequentemente lotados, eles saem às ruas, eles, enfim, inclusive com seus filhos, até porque não tem com quem deixá-los, e tudo isso é possível, tudo isso é permitido. Educação não.
não é? É exatamente o contrário, né? Essas pessoas têm uma concepção muito elitista desse processo todo, né? Quando um prefeito proíbe que alunos pobres de escola pública frequentem a sala de aula, frequentem a escola, ele está impedindo que aquele aluno fique sob proteção da escola. Proteção, inclusive, do ponto de vista da orientação dos professores nas escolas, né? Os professores é que vão ficar atentos, os professores, os funcionários das escolas, é que vão ficar atentos com relação ao aluno que não usa a máscara adequadamente, né? Eles vão ficar atentos com relação a aglomerações na escola, etc. Eles estão muito mais protegidos na escola do que na rua, onde eles se encontram atualmente, né? É uma lástima que tenhamos, enfim, autoridades públicas, sobretudo nos municípios, né, que se acovardam num momento como esse. Eles foram eleitos para tomar decisões que favoreçam a população. O presidente da República tem toda a razão, tem que, sabe, fazer, enfim, tratativas, né, promover tratativas no sentido de convencer governadores e prefeitos à retomada das aulas. É uma pena porque o Ministério da Educação não tem autoridade para isso, para determinar. Exerce uma função, segundo a lei, né, exerce uma função de coordenação, pode liderar esse processo, pode fazer isso, tentar convencer suas excelências, prefeitos e governadores da retomada das aulas, mas não pode passar desse ponto, né? Porque essa é uma autonomia dos gestores municipais e estaduais. É isso aí, Cláudio Humberto. A gente tá discutindo esse assunto há muito tempo. As escolas estão se preparando para esse momento, para essa retomada, né? Assim como outros setores se prepararam para voltar. A gente teve a retomada das atividades já há um bom tempo. Os restaurantes, por exemplo, em São Paulo, bares, estão abertos desde junho, né? Nós estamos em setembro. Então já teve um tempo mais do que suficiente para uma análise dessa retomada. Nada saiu do controle, pelo contrário, né? Os comerciantes estão conseguindo, aos poucos, retomar aí a sua renda, acertar suas contas, né? Porque não foi fácil. A pancada foi grande dessa vez, para esse setor de serviços principalmente. E agora, o principal entrave, né, para avançarmos ainda mais e tentarmos diminuir os prejuízos para a nossa economia é justamente a questão dos filhos. Tem muita gente que não consegue retomar totalmente a atividade porque os filhos estão em casa o dia inteiro, né, tendo aula parte do período, né, para aqueles que estão tendo algum tipo de atividade remota, e no outro período eles estão em casa porque ele também não tem para onde ir, né? A escola, por exemplo, em que os alunos frequentam, está de portas fechadas, né, para aulas presenciais, por uma proibição do poder público, né? A gente podia pelo menos avançar um pouco, né, e liberar para quem tiver, por exemplo, quem não tiver nenhum receio de mandar o filho para a escola, que mande o filho para a escola, né? Pelo menos eu acho que uma atividade ali extracurricular, ela poderia ser muito saudável, né? Para aqueles que vão somar certamente prejuízos durante esse período de paralisação do contato físico com o professor. É uma questão periférica, né? Que ronda aí essa história da volta às aulas, mas que faz muito sentido para muitas famílias, né? Tenho certeza que tem muito pai, muita mãe que está ouvindo aí a Rádio Bandeirantes nesse momento e que está se encaixando exatamente nessa condição. É claro que a autoridade de saúde deve ser ouvida, né? Os números da saúde, eles são fundamentais para balizar esse tipo de decisão, mas é sim de se questionar as autoridades que não estão avançando nesse tema, que não estão liberando o retorno presencial às aulas, justamente por isso, porque nós temos parques sendo reabertos, nós temos praias lotadas, nós temos comércio funcionando, crianças circulando por shopping center, por restaurante, por bar, pelas ruas, né, brincando nas ruas, né? Nos aeroportos também, Cláudio, rodoviárias. Né? Então, a gente, Pedro, vê, né, que assim, esse negócio de aula está recebendo tratamento de futebol, né? Esse negócio de aula, entendeu? É que nem futebol, faz ali, faz de conta e tal, mas sem público e pau. É exatamente isso. Você vê a Prefeitura de São Paulo liberou o retorno às aulas em outubro das universidades. É exatamente a faixa etária onde é maior a incidência do contágio. O contágio de crianças de até 9 anos, né, é irrisório, é menos de 1%.
até 19 anos, jovens até os 19 anos, também o percentual é baixíssimo. Aí, a partir dos 20, aumenta um pouco. Né? Dos 30 aos 39 é a faixa etária mais atingida. Então, não faz sentido nenhum essa decisão, essa liberação da prefeitura. Tem que começar pela escola básica mesmo.